Professor, eu vou falar sobre sócios e inclusão de herdeiros. O que acontece com a empresa quando um dos sócios falece? É muito comum quando os sócios resolvem montar uma empresa, né? Que eles estejam mais preocupados em prospectar clientes, contratar funcionários, comprar o local, o espaço onde irá funcionar a empresa, é, do que propriamente preocupado com as regras que vão reger essa empresa, principalmente no caso do falecimento de um deles. É por isso que no Brasil muitos contratos sociais acabam não sendo muito claros com relação ao que acontece com essa empresa, no caso de falecimento de um deles. O contrato social nada mais é do que aquele documento que tem todas as regras que vão reger aquela empresa e que é registrada à junta comercial no estado, o estado em que a empresa se encontra. E quando o contrato não tem regras muito claras, se aplica o que está previsto no Código Civil, né? Aliás, é interessante a gente citar que nessa matéria de morte vale mais o que está escrito no contrato do que até o que está na própria lei. Então, sempre que o sócio falece, primeiro documento que a gente tem obrigação de verificar é o contrato social da empresa. Se o contrato não foi bem redigido, não tem regras muito claras, essa hipótese aplica então o artigo 1028 do Código Civil, que basicamente traz três hipóteses muito importantes. No caso, a primeira é a liquidação das cotas. A segunda é a dissolução total da empresa. E a terceira é o ingresso dos herdeiros na sociedade. A liquidação nada mais é do que transformar em dinheiro o valor que aquele sócio que faleceu tinha nessa empresa. Bom, vamos imaginar que o valor era de 100 mil reais e que o sócio tinha 50 mil. Basicamente, o sócio que permaneceu tem que pagar para os herdeiros no prazo de 90 dias o valor de 50 mil, ou seja, 50% do valor de 100 mil. A segunda hipótese seria a dissolução total da empresa. Ela vai ocorrer quando o sócio que sobreviveu não quer mais continuar com o negócio por qualquer motivo, né? Nesse caso, ele liquida totalmente a empresa, levanta ativo, passivo, paga todos os credores dessa empresa e o que sobra divide entre ele e os herdeiros do falecido, a proporção de cada um que tinha no contrato social. A terceira é o ingresso dos herdeiros na sociedade e que acaba trazendo mais dúvida tanto para o sócio remanescente quanto para os herdeiros. Né? Basicamente ocorre quando os herdeiros desejam ingressar na sociedade e assumir a posição do falecido, né? Evidentemente, nessa hipótese, só poderá acontecer se ambos herdeiros, né? Basicamente ocorre quando os herdeiros desejam ingressar na sociedade e assumir a posição do falecido, né? Evidentemente, nessa hipótese, só poderá acontecer se ambos estiverem de acordo, ou seja, o sócio remanescente e os herdeiros. Se um dos dois não tiverem de acordo em relação a essa substituição, simplesmente não acontece. Daí volta para as duas hipóteses anteriores. Ou seja, se liquida as cotas somente do falecido ou se liquida a empresa como um todo. É importante observar também que na hipótese, quando um sócio liquida a cota de outro sócio e paga os herdeiros, ele poderá ficar sozinho nessa empresa somente pelo prazo de 180 dias. Após esse prazo, ou ele transforma essa empresa no Eireli, ou ele coloca outra pessoa no lugar do falecido. Venho agora falar sobre vantagem dos sócios versus vantagem dos herdeiros, né? Com tudo que foi exposto anteriormente, é importante destacar que mais de um dispositivo traz a dinâmica de ser uma decisão dos sócios a inclusão ou não dos herdeiros do sócio falecido no quadro societário. Caso não haja, né, ou não tenha tido uma disposição contratual anteriormente fixada, chamada a cláusula de continuidade, deve-se haver um acordo
entre sócios e herdeiros, ou então somente pagar a cota do sócio falecido para os herdeiros, né? E que essa cota está disposta no artigo 1031 do Código Civil. Outra maneira de lidar com a morte do sócio em uma sociedade sendo as outras duas ou o acordo com os herdeiros ou a dissolução da sociedade em questão, né? É uma das maneiras. Os sócios restantes ainda eles podem, né, incorporar um outro sócio no lugar daquele que faleceu. Porém, caso isso ocorra, a cota relativa ao finado, quando um dos herdeiros eles não consegue alteração contratual, sendo incluídos nos quadros societários, ou ressarcimento referente à cota que eles eram devida, poderá entrar com uma ação que se chama ação de dissolução parcial por morte acumulada com apuração de haveres, seguindo os critérios presentes no artigo 599.